Olá, pessoal. No vídeo de hoje, buscaremos discutir soluções sobre a atividade 5 do módulo 2 de estruturas de seleção. Na atividade 5, temos a seguinte situação-problema. Construa um programa que receba três números inteiros. Seu programa deverá exibir apenas os valores que são negativos. Caso nenhum dos valores seja negativo, não deverá ser exibido nenhum valor. Então, ele dá aqui alguns exemplos. Então, se eu entro com o valor 10, menos 5 e 7, ele só está exibindo aqui o menos 5. Se eu entro com menos 11, 3 e 4, ele exibe o menos 11 e o 4. Se eu entro com os números 8, 5 e 20, ele não está exibindo nenhum. E se eu entro com os números aqui, menos 1, menos 2 e menos 3, ele está exibindo todos. É muito comum para pessoas que têm algum conhecimento mais avançado sobre programação querer utilizar vetores para armazenar esses dados, né? E assim exibir. Só que aqui, como são sempre três números, a gente não precisa de vetores, né? A gente pode armazenar um número em cada uma das variáveis e a partir daí fazer depois a análise e exibição, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, vamos criar aqui o código para a nossa questão. E aí a gente vai começar criando os repositórios aqui, né, as variáveis para os três valores que são inteiros. Então, centro D aqui, vou colocar tudo no mesmo scanf. Então, vou obter aqui os três valores de uma vez. Então, obtive os três valores. O que ele pede? Ele pede para a gente exibir os valores que são negativos. Então, eu poderia querer exibir ou fazer uma relação desses valores, uma correlação entre esses valores. Eu tenho lá três variáveis, né? Que seria a minha variável N1, minha variável N2 e minha variável N3. Então, a primeira aqui eu vou nomear como N1, a segunda eu vou nomear como N2 e a terceira eu vou nomear como N3. Só que, o que acontece? Se esse número aqui, o conteúdo que está aqui dentro, ele tem relação com o conteúdo que está aqui dentro, ou tem relação com o conteúdo que está aqui dentro, dentro da proposta do problema, perceba aqui o que ele pede para receber três valores inteiros e para eu exibir os valores que são negativos. Tem relação, esse número ser negativo ou positivo, tem alguma relação com esse, tem alguma relação com esse? Essa é a pergunta que eu estou fazendo, certo? Então, perceba que não. Nesse caso, eu não quero o maior entre os números, ou o menor entre os números, ou é, ou alguma informação que ligue um número com o outro. Eu quero apenas exibir os números que são negativos. Mas um número ser negativo, o número N1 ser negativo, não tem relação com N2 nem com N3. Então, dessa forma, eu posso e devo fazer uma análise separada, pessoal. Essa é a questão. Ele pede simplesmente como saída ali para exibir os números, né? Então, ele só quer que exiba os números quando forem negativos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exibir o N1, mas eu só posso exibir o N1 quando ele for negativo. E qual é a verificação que eu faço para isso? Se N1 for menor que zero, significa que ele é negativo, então eu tenho que exibir ele. Ah, e o N2? O N2 depende do próprio N2. Então eu vou ter que fazer um desvio condicional para verificar se o N2 é negativo. E se ele for negativo, eu vou exibir ele. Assim como o N3. Eu vou exibir ele se ele for negativo. Nesse caso, eu não vou, na minha solução, usar um desvio condicional duplo ou múltiplo, porque eu não tenho relações entre um e outro. Veja aqui, uma situação não elimina o outro. Se eu exibir esse printf, não necessariamente eu vou precisar exibir esse ou não. Então pode ser que isso ocorra e que isso ocorra e que isso ocorra ao mesmo tempo. Ou pode ser que só um ocorra. Ou pode ser que dois ocorram e o outro não. Então, quando eu não tenho
correlações entre as variáveis, eu não vou tratar com desvios condicionais duplos ou múltiplos, porque eu vou tratar de forma separada. Então, nesse caso, a solução mais simples é analisar cada uma das situações de forma separada. Então, se o primeiro número for negativo, eu exibo. Se o segundo número for negativo, eu exibo. E se o terceiro número for negativo, eu exibo. E aí eu coloquei espaços aqui porque se ele exibir um, ele fica preparado para exibir o próximo. Só para destacar aqui a saída, eu vou dar um barra N, só para a gente ter uma saída com uma linha de diferença ali da entrada. Então, perceba que para esse primeiro exemplo aqui, opa, o que meu código vai fazer? Eu tenho 10 menos 5 e 7. Peguei o 10 em N1. O que o código vai fazer? Pegou o 10, colocou aqui. Pegou o menos 5, colocou aqui. Pegou o 7, colocou aqui. 10 é menor que zero? Não, então ele simplesmente não exibe o 10. Menos 5 é menor que zero? É, então ele exibe o menos 5. 7 é menor que zero? Não, então ele não exibe o 7. Então ele só exibiu, nesse caso, o segundo elemento, mas os outros não têm relação. Então 10 menos 5 e 7. Veja que ele só exibiu para a gente o menos 5, conforme estava descrito nos exemplos. Agora, se eu tenho menos 11, 3 e 4, então bora testar de novo. Menos 11, 3 e menos 4, né? E menos 4. Então veja que ele exibiu menos 11 e exibiu menos 4 e não exibiu 3. E agora 8, 5 e 20. 8, 5 e 20. Ele não exibiu nada porque nenhum dos valores são negativos. Então não atendeu nenhum dos ifs, então ele simplesmente não exibiu. Por fim, todos negativos, menos 1, menos 2 e menos 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. E aí ele exibiu todos. Então veja que se vocês, né, durante as tentativas de soluções, tentaram correlacionar isso e fazer desvios e condições para atender todas as sequências, vocês viram que a solução vai ficar muito mais complexa e não é necessário, né? Porque de fato cada uma das variáveis aí elas são independentes. Então é isso. De aprendizado maior que a gente leva na questão é sempre fazer essa análise se de fato os dados eles podem ser tratados de forma individuais ou se eles têm correlações. Lembrando que ter correlação não é uma coisa ruim, né? A gente viu que quando tem correlação a gente pode usar as condições para também tirar proveito de informações e isso ajudar a desenvolver a solução. Mas nesse caso não foi necessário. Então é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês e até uma próxima oportunidade.